O que é destaque nesta edição? 20 mil pessoas foram prejudicadas com mais uma paralisação dos rodoviários nas zonas oeste e norte da cidade a noite passada. Defesa Civil realiza amanhã a primeira reunião do Comitê de Monitoramento da Cheia de 2018. Brasil exigirá testes de colisão lateral em carros a partir de 2020. Brasileiros têm menos de 4 meses para inscrição eleitoral. Defesa de Lula pede que ele recorra em liberdade em caso de nova condenação. Mega esquema de segurança preparado para julgamento do ex-presidente. Terremoto de 6 graus atinge ilha de Java, mais populosa da Indonésia. Preso o assaltante que matou o ex-vereador em Parintins. Noite tranquila na cidade sem registro de mortes por violência, segundo o IML. É o Jornal da Manhã que está começando. 6h47 em Manaus. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E chove sobre a cidade. O Clima Tempo está prevendo para Manaus 7 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 90%. A temperatura que no momento é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro. Chegamos aos 23 dias do ano e faltam 342 para acabar 2018. Dia de Santo Ildefonso. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1556, um sismo mais mortal da história, o sismo de Shanxi, atinge a província de Shanxi, na China. O número de mortos pode ter sido maior que 830 mil. 1570, James Stewart, primeiro conde de Moray, é assassinado por arma de fogo, o primeiro registrado desse tipo. 1579, União de Utrecht forma uma república protestante nos Países Baixos. 1912, assinada em Haia a Convenção Internacional do Ópio. 1943, Segunda Guerra Mundial, as forças australianas e americanas derrotam as unidades japonesas do Exército e da Marinha na Batalha de Bonagona. 1950, o Cancel decide que Jerusalém é a capital de Israel. 1997, Madeleine Albright torna-se a primeira mulher a servir como secretária de Estado dos Estados Unidos. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. 5 terminais de linha em Manaus ficaram com ônibus parados desde o início da noite de ontem. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, informa que 27 linhas pararam de rodar. Os veículos foram estacionados nos terminais de linha no Mutirão, Conjunto João Paulo, Parque das Nações, Vila Marinho e União da Vitória. De acordo com o Sinetran, 20 mil pessoas foram afetadas pela paralisação. Eu converso com Alberto Pellegrini. Pellegrini, haverá alguma punição por essa paralisação que não estava prevista? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, isso está nas mãos das autoridades e vamos ver, vamos torcer até, né, que isso aconteça, né? Torcer fica por minha conta. Mas, Paulo Guerra, ontem, por ocasião do programa Giro de Notícias, que estava comandado pelo garotinho Valdir Correia, a informação chegava em absoluta primeira mão da difusora e nós noticiávamos que naquele momento essas linhas que você acabou de mencionar estavam paradas. Nós ficamos acompanhando, o prefeito da cidade foi ouvido, inclusive, e disse que acabou a conversa com esse pessoal, Paulo. Ele há uma suspeita de que isso seja até coisa das empresas mesmo que está querendo aí aumentar o preço das passagens de ônibus, estão aí usando os motoristas, os cobradores para que isso venha a acontecer. O prefeito falou que não vai admitir, providências serão tomadas, mas o fato é que, como você bem colocou, Paulo Guerra, aproximadamente 20 mil pessoas ficaram prejudicadas ontem por volta de 17h40. A paralisação foi até aproximadamente 7h e 19h15 e as paradas de ônibus, Paulo Guerra, completamente lotadas nessas linhas que você acabou de mencionar. A Justiça está pedindo que as empresas renovem suas frotas. A frota de ônibus em Manaus está sucateada. Essa que é a grande realidade.
E tempos atrás eu convencionei chamar aqueles ônibus articulados de pata-choca e todo mundo pegou, inclusive outros órgãos de comunicação também falavam disso, Pelegrini. E ontem, na rotatória, na alça superior do Gilberto Mestrin, pata-choca naquela alça que vai para a zona leste da cidade, em pane, bem naquele local ontem à tarde. Pois é, né? E arrebentou com o trânsito naquele momento, Paulo. E nós vimos também a Alameda Cosme Ferreira, ali nas proximidades da rotatória do Coroado também, no sentido de quem vai para o centro, um ônibus também quebrado. O outro ônibus da empresa Açaí, Paulo, a Avenida Nepal, ontem nós notamos também que estava quebrado. A gente fica aí sempre girando pelas ruas da cidade. Ontem você viu um e eu vi 2 ônibus também, pane mecânica aí, nas ruas de Manaus. Me chamou a atenção por se tratar de um ônibus articulado. Aquele ônibus é enorme, aquela pata-choca já foi novo, agora já se transformou numa pata-choca realmente, Pelegrini. Uma pata-choca, uma dessas aí que, isso quando prega, Paulo, principalmente na área central, quando esse ônibus entra em pane mecânica, em qualquer dia da cidade, ele toma uma pista, né? Com certeza uma faixa fica para ele. E já estão aí envelhecidos e a qualquer momento pode pregar e o trânsito fica ruim onde quer que isso venha acontecer. Pelegrini, a população quer saber e muitos telefonemas aqui para a nossa central de jornalismo. Nesse instante, o transporte coletivo, o transporte de massa em Manaus funciona sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo. Agora há pouco eu lembro que nós já tínhamos a nossa reunião de pauta e você me pedia para verificar essa situação em loco, indo nas garagens, e assim o fizemos, Paulo. Fomos nas 3 maiores, na Líder, na União Cascavel e na Global. Daí, Paulo, nós tivemos a informação também das outras empresas, o transporte coletivo na cidade, o transporte de massa funcionando na mais absoluta tranquilidade nesse momento. Alberto Pelegrini, o IML não teve trabalho nas últimas 12 horas. Felizmente, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, não tivemos aí nenhuma morte por violência, né? Tivemos aquela movimentação, por exame de corpo de delito, aqueles exames de praxe que sempre acontece, porém, morte por violência não foi registrada nenhuma aí durante toda a noite e madrugada. Uma noite bem tranquila realmente. Vamos ficar atentos, Pelegrini, para a situação do transporte coletivo em Manaus, que ontem não estava previsto e de repente houve essa paralisação. Vamos ficar atentos a essa situação, essas demandas aí dos rodoviários que nunca são também atendidas e dizem que atendem, terminam por não cumprir o acordado e dando que dá aí a população sendo mais uma vez prejudicada, sendo penalizada, Pelegrini. Pois é, Paulo, a gente vai ficar de olho também, é verdade, a população é que paga quando há esse tipo de paralisação, mas é bom dizer, como você bem colocou agora, Paulo, que a demanda dos rodoviários não são atendidas. As empresas também fazem por onde? Prometem, acordam e depois não cumprem. Daí que acontece a paralisação e no fim das contas quem paga o pato é a população. É contigo, Paulo Guerra. 5:54. A Rua do Rosário, no bairro São Raimundo, ficará bloqueada para o tráfego de veículos a partir das 9 horas de hoje. A interdição está prevista para durar até o dia 13 de abril e ocorre por conta de obra do Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus do Prosemin 3. Com essa intervenção, a Rua Rio Branco, no São Raimundo, volta a ter o trânsito liberado. Este trecho estava interditado desde o dia 14 de dezembro de 2017. 5:55 em Manaus. Operação Carnaval do Detran autua mais de 170 motoristas no primeiro final de semana. Geraldo Campelo vai trazer as informações. Ao todo, 174 motoristas foram autuados, 62 veículos removidos, sendo 42 carros e 20 motocicletas. Esse foi o resultado da primeira etapa de atuação da Operação Carnaval, deflagrada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas durante o fim de semana. As operações se concentraram em várias zonas da cidade, onde ocorriam bandas e blocos de carnaval. A ideia é evitar a combinação perigosa entre álcool e direção. A operação aconteceu até a madrugada desta segunda-feira, em parceria com as polícias Civil e Militar. De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Vinícius Diniz, a operação será rigorosa. E sobre a parte de fiscalização, vocês podem ter certeza que vai ser muito rigorosa. Nós estamos fazendo um planejamento aqui em toda a cidade, em todas as bandas, né? Nós vamos fazer testes, quem tiver com problemas vai ser recolhido, né?
Então, para que você não passe um constrangimento, quem estiver bebendo, não dirija, porque vai existir uma fiscalização, essa fiscalização vai ser muito rigorosa. A partir do dia 1º de fevereiro, já estará disponível o serviço de Disque Pileque. Trata-se de serviço gratuito de carona para motoristas embriagados, uma parceria entre o Detran Amazonas e a Associação e Sindicato dos Condutores de Ambulância do Amazonas. Os socorristas receberão as chamadas por meio do telefone 929-9146-9863. 929-9146-9863. Eu sou o Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. 5h57. Emoan leva a unidade do Vampirão para Itacoatiara. Quem tem os detalhes é Larissa Balieiro. A Fundação Emoan leva nesta quarta-feira uma ação de captação de sangue e cadastro para doadores de medula óssea no município de Itacoatiara, distante 270 quilômetros de Manaus. O atendimento será feito por meio de caravana, liderada pela unidade móvel do Emoan, mais conhecida como Vampirão, no horário de 8 às 4 da tarde. A caravana, que deve visitar outros municípios este ano, faz parte de uma ação em favor da prevenção das anemias e da conscientização da população sobre o diagnóstico precoce das leucemias. A coordenação do ciclo de saúde pretende aproveitar essa ação para ampliar o número de bolsas de sangue no estoque da capital e do interior. Além de Itacoatiara, está confirmada a ida da caravana a Manacapuru no dia 31 de janeiro. A caravana foi formada por técnicos de várias áreas da unidade: bioquímicos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos de hemoterapia. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h58. A Universidade Federal do Amazonas divulga edital de concurso público do Magistério Superior com 79 vagas distribuídas entre as unidades acadêmicas da capital e do interior. As inscrições ficam abertas até 31 de janeiro na Secretaria da Unidade Acadêmica ofertante da vaga ou via SEDEX. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende o Amazonas e o Roraima, abriu edital para a formação de cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos científicos que vão atuar no âmbito dos processos trabalhistas. O certame foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do dia 19 de janeiro. Os interessados já podem se cadastrar pelo site www.trt11.jus.br, preenchendo as informações diretamente no Sistema de Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos. O profissional deverá anexar à solicitação cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, currículo, certidão de regularidade do órgão, de classe, entre outros. A lista completa dos documentos necessários está disponível no edital. Os municípios do interior do Amazonas voltam a ser foco de desenvolvimento por determinação do governador Amazonino Mendes. O Maitá foi a primeira cidade a receber a comitiva de secretários do executivo para destacar investimentos na área de infraestrutura, entre outras medidas anunciadas para auxiliar a produção agrícola local. Na área de infraestrutura estão previstas a construção do anel viário para facilitar o tráfego de veículos pesados no transporte de soja e outros produtos até o porto da cidade, além do asfaltamento de ramais e vicinagem Humaitá. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Oswaldo Said, o governador determinou investimentos da ordem de 32 milhões para serem aplicados naquele município. A obra, também chamada de Cinturão da Soja, dará mais rapidez ao escoamento do produto que vem de Porto Velho e hoje precisa passar pelo município de Itacoatiara até chegar a Humaitá. O deputado Josué Neto esteve no evento e fala sobre mais essa ação do governo do estado. Bom dia, um abraço aos nossos queridos Paulo Guerra e Eduardo Silva, esse horário do Jornal da Manhã, que há mais de 40 anos é campeão absoluto de audiência. Nós estamos agora nesse momento em Humaitá, acompanhando aí o staff do governo do estado do Amazonas através do Fundo de Promoção Social, da CEPRO, que é o sistema de produção, onde tem o IDAM, onde tem a ADS, que são as pastas que atendem principalmente essa questão da mecanização da produção no interior do Amazonas. E nesse momento, esse sistema, através do pedido e da orientação do governador Amazonino Mendes, está entregando aqui no município de Humaitá um trator mecanizado com 4 acessórios importantes. Está entregando para uma associação chamada APOFAC, essa associação
que tem 56 integrantes, que diretamente atinge cerca de 350 pessoas e indiretamente chega a 600 pessoas, e isso vai fazer com que, a partir do momento que esse equipamento agrícola estiver funcionando, ele vai fazer com que os produtos sejam de melhor qualidade e cheguem até o consumidor com a qualidade melhorada e com o preço menor. Então isso é e sempre foi, desde o primeiro governo do Amazonino Mendes em 1987, a sua grande esperança de fazer com que o povo do interior do Amazonas, a população interiorana, tenha meios próprios de produzir, de ter o seu sustento, de gerar renda, de dar conforto para seus familiares. E claro que muitos dos produtos que também são produzidos aqui em Humaitá não vão ser só consumidos em Humaitá, também vão ser consumidos em Manaus. E a gente pode ter certeza que esses produtos também chegarão em Manaus no menor preço, porque é mais fácil levar um produto de Humaitá do que, por exemplo, levar os produtos do sul do país para Manaus. Esses custos caem e chega na mesa do consumidor, do homem, da mulher, do pai de família, da mãe de família, com um preço bem menor e sabendo que é um produto amazonense e de qualidade. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru iniciou esta semana 3 grandes obras na área da educação. Uma creche na comunidade Bela Vista com 6 salas de aula e uma creche nas proximidades do condomínio Ataliba, Minha Casa Minha Vida, com 10 salas de aulas, padrão FNDE para educação infantil. Berçário, copa, blocos administrativos, entre outras dependências para melhor atender as crianças. A terceira escola é de ensino fundamental no bairro da Terra Preta, com 7 salas de aulas e uma quadra esportiva coberta. O prefeito Beto D'Angelo anunciou ainda a assinatura de um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de 2 feiras cobertas do município. Os recursos para a realização das obras são oriundas de emendas parlamentares do deputado federal Alfredo Nascimento, o qual o prefeito agradeceu pela parceria que está beneficiando Manacapuru. As feiras são construídas, uma no condomínio Ataliba e outra no conjunto habitacional Manacapuru, já com a entrega das casas com escola e quadra poliesportiva. O prefeito diz ainda que este ano o município terá várias frentes de obra, graças aos pleitos realizados no ano passado com suas viagens a Brasília, que resultaram nos apoios do governo federal e da bancada amazonense. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h08 em Manaus. Mais de 46 mil novos alunos deverão ingressar na rede municipal de ensino. A marca foi registrada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, no período de 13 de janeiro até a última sexta-feira, dia 19, quando encerrou o prazo oficial de matrículas para o ingresso de novos estudantes na rede pública de ensino. O número representa o preenchimento de 85% das mais de 55 mil novas vagas que a Secretaria disponibilizou em 2018. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC informa que 86.082 vagas ainda estão disponíveis para as escolas da rede pública e estadual. Na capital ainda estão disponíveis 13.985 vagas e no interior 72.097. As vagas são para novos alunos, reingressos e também para os procedimentos de transferência de estudantes que já fazem parte da rede de ensino. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC divulgou 3 editais para a seleção de instrutores nas modalidades formação inicial e continuada, formação técnica de nível médio e médio-tec. Ao todo são 157 vagas, mais cadastro de reserva em 3 editais diferentes. A seleção será feita através de uma avaliação curricular. O candidato selecionado deverá passar por uma capacitação pedagógica e iniciar as atividades no dia 26 de fevereiro deste ano. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de um formulário de inscrição de hoje até o dia 29 em Manaus e nos municípios que constam nos editais. Começam as inscrições para o SISU. Itamajardina tem os detalhes. Com a oferta de mais de 239 mil vagas, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre as inscrições nesta terça-feira. Os interessados devem acessar o site do Ministério da Educação e optar por uma das 130 instituições de todo o país, entre universidades públicas e institutos de educação estaduais e federais. O prazo para se inscrever termina na próxima sexta-feira, dia 26. Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, o Enem, que não tiraram 0 na redação e que não realizaram a prova na modalidade de treineiros,
podem participar do SISU. Para se inscrever, é preciso informar o número de inscrição do Enem do ano passado e a senha cadastrada no site do INEP, enem.inep.gov.br/participante. Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. 6:10 em Manaus. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, paralisou ontem a atividade de limpeza de filtros da empresa Eternal Indústria, Comércio e Serviços de Tratamento de Resíduos, localizada na comunidade Parque Mauá, bairro do Mauazinho, por descarte ilegal de resíduo líquido no Lago do Mauá. De acordo com o gerente de fiscalização ambiental do órgão, Abner Brandão, a empresa foi notificada depois de um vídeo que circulou no fim de semana nas redes sociais, produzido por um morador mostrando o descarte de produto de líquido de limpeza e óleo descartados no lago. Brandão informou que, além de parar as atividades de limpeza de filtros, os fiscais do IPAAM coletaram a água do lago para realizar exames junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral para saber que tipo de produto a empresa estava usando e o dano ambiental que pode ter sido causado naquela região. A Fundação Alfredo da Mata, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, promove nesta quarta-feira no auditório Damião Litaif, a partir das 9 horas, o seminário Cenário Atual da Hanseníase. O evento faz parte da programação da campanha Janeiro Roxo, em alusão à luta contra a hanseníase. O evento gratuito tem como objetivo discutir a situação da hanseníase e debater estratégias de controle da doença, incluindo o esquema único de multidroga-terapia, proposta em fase de aprovação pelo Ministério da Saúde e que teve a Fundação como uma das instituições participantes do estudo. 6:12 em Manaus. A agilidade na emissão das carteiras de trabalho e o funcionamento do sistema de dados do Ministério do Trabalho nos fins de semana foram solicitados pelo secretário de Estado do Trabalho do Amazonas, Manuel Oliveira, ao ministro interino do Trabalho, Elton Ilmura. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira na abertura do 20º Encontro Nacional de Superintendentes Regionais do Trabalho, no auditório da FIAM. O secretário da CETRAB solicitou ao ministro que as carteiras de trabalho voltem a ser preenchidas no Estado e dessa forma sejam entregues com mais rapidez aos trabalhadores que moram no interior. Atualmente as carteiras de trabalho são impressas e preenchidas em Brasília pelo Ministério do Trabalho. O prazo para entrega do documento ao trabalhador que mora no interior do Amazonas pode levar até 60 dias. E nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, será lançada a programação do Carnaval 2018 do Governo do Estado no Palácio da Justiça. O evento contará com a participação do vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, do secretário de Cultura, Nilson Novo, do diretor de eventos da Amazonas Tour, Beto Vital, do secretário da Sejusca, Arthur Lins, e a secretária executiva adjunta de gestão da SEGEL, Suelen Sade. Governo do Amazonas vai propor à FUNAI projeto de incentivo ao etnodesenvolvimento. A reportagem é de J. Rai. Segundo dados da FEI, a Fundação Estadual do Índio, 30% das terras do Amazonas são ocupadas por povos nativos, totalizando cerca de 63 etnias e 29 diferentes línguas faladas. Com o objetivo de gerar emprego e renda para os povos que habitam a região, o governo do estado vai propor à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a criação de uma instrução normativa que permita a eles a exploração e comercialização dos produtos florestais, sem ferir, no entanto, as leis ambientais vigentes. O presidente da Fundação Estadual do Índio, Hamilton Gadelha, fala sobre a proposta de etnodesenvolvimento. Nós estamos criando o programa comunitário familiar de manejo florestal dos produtos madeireiros e não madeireiros. O próprio governo agora abriu um edital para comprar cadeiras, móveis para as escolas. Nós não temos uma cooperativa indígena, uma associação indígena e nenhuma serraria nem marcenaria indígena em nenhum lugar do estado. E os produtos não florestais são justamente aqueles que nós conhecemos, a castanha, a andiroba, o cipó titica para fazer o vime. E o governo do estado nada mais, nada menos quer dar um sentido, dar um aproveitamento e evitando dessa forma, J. Rai, o êxodo que ocorre, que cerca de 30 mil índios já vivem em torno de Manaus. Outra proposta do governo do Amazonas para estimular o etnodesenvolvimento, de acordo com o presidente da FEI, Hamilton Gadelha, é promover o turismo nas terras indígenas, ampliando o que já está previsto em uma instrução normativa da FUNAI. Não só da pesca, como já
ocorre no Rio Marmelo e aqui no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Mas nós queremos desenvolver outras atividades, as trilhas de turismo, né, no Pico da Neblina, lá pelos índios Yanomamis, a observação de pássaro, a culinária indígena. Ainda de acordo com Hamilton Gadelha, o governador Amazonino Mendes já autorizou a criação do Centro Tecnológico de Formação Profissional Indígena. Lá nós teremos curso de gastronomia indígena, hotelaria indígena, inglês receptivo para os índios, curso de marcenaria e carpintaria. Esse é o nosso sonho, o sonho do governador amazonino. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h16. A Defesa Civil do Amazonas realiza amanhã a primeira reunião do Comitê Técnico de Monitoramento da Cheia 2018 com instituições oficiais do clima e da hidrologia do estado. Durante o evento, os órgãos vão apresentar um prognóstico para uma possível enchente este ano e as ações de resposta aos desastres que já estão sendo adotadas. Na ocasião, o governo do estado, por meio da Defesa Civil, vai apresentar as primeiras embarcações adquiridas para as calhas do Juruá e Médio Solimões, que serão utilizadas na logística de socorro aos afetados, deslocamento de famílias isoladas, monitoramento de áreas atingidas, distribuição de ajuda humanitária, entre outras ações. Polícia. Policiais civis e militares prenderam em flagrante ontem à noite Henrique Almeida Mota, de 18 anos, um dos autores do latrocínio, roubo seguido de morte do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Everaldo Silvério Batista Coelho, ocorrido pela manhã do estabelecimento comercial que pertencia à vítima, localizado na rua Ipiranga, no bairro dos Palmares. O infrator foi preso por volta das 21 horas na rua Inhamundá, no bairro Palmares. Com ele, as equipes apreenderam 2 revólveres, uma arma de fabricação caseira, munições, trouxinhas de entorpecentes, celulares roubados, um facão e uma máscara utilizados para cometer roubos na cidade. O bandido relatou em depoimento na delegacia que ele entrou no estabelecimento da vítima e o comparsa dele, que já foi identificado pela polícia, ficou do lado de fora para auxiliá-lo na fuga. Segundo o Rick, durante a ação, o ex-vereador reagiu e ele acabou efetuando 2 disparos contra ele. No local, o jovem subtraiu celulares, joias e uma quantia em dinheiro que não foi informada pelo infrator. Rick será autuado em flagrante por latrocínio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, o infrator será levado para a unidade prisional de Parintins, recolhido aos costumes, onde irá permanecer à disposição da justiça. 6h22 em Manaus. Alberto Pellegrini, ainda chove em grande parte da cidade. Em grande parte da cidade ainda chove, Paulo, com exceção da zona leste da cidade, que nesse momento, Alameda Costa Ferreira, aqui proximidades da rotatória do São José, a chuva já passou, deixando pista molhada e a visibilidade também não é das melhores, Paulo, nesse momento. A chuva passou agora há pouco, ainda há pouco tinha apenas aquele chuvisco, mas tem ameaça de chuva para qualquer momento, tempo ainda muito fechado por aqui. Pellegrini, transporte coletivo na cidade sem anormalidade. Sem anormalidade, Paulo, até o presente momento, tudo tranquilo. Nós estamos exatamente, Paulo, aqui no estacionamento da maternidade Ana Braga, em frente à garagem da Global. A gente está observando por aqui as saídas dos coletivos, tudo na mais absoluta tranquilidade nesse momento. Alberto Pellegrini, fala agora o que aconteceu durante a noite, madrugada na cidade. E vamos começar pelo pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada considerada tranquila. Entretanto, o homem deu entrada à vítima com 2 tiros no abdômen. Era aproximadamente 22 horas quando esse homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com 2 balas na barriga. As informações dão conta de que ele estava cometendo um assalto. Está tudo ainda em investigação. Ele não foi identificado até o presente momento e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado. Pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de um acidente de trânsito. Um rapaz que foi atropelado na Avenida de Djalma Batista ontem com apenas ferimentos leves. Ele foi levado ao 28 de agosto, onde foi muito bem atendido e após procedimentos foi liberado.
Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Um homem que foi riscado a faca no bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que se tratava de uma briga de bar e esse homem foi esfaqueado e levado ao pronto-socorro João Lúcio e rapidamente foram atendidos pelos anjos da vida do João Lúcio que conseguiram salvar a vida dele. Está internado, está por ali, todo acabrunhado, mas está fora de perigo. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, quando ele levou uma paulada na cabeça. Paulo Guerra, ela voltou e voltou forte. A chuva volta a cair aqui na área da zona leste da cidade, grande intensidade. Voltou a chover forte aqui na área da zona leste, onde estamos nesse momento, nas proximidades da garagem da Global de Polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após o lançamento do projeto de segurança e combate à criminalidade na rua Hilário Gujão, na área do Fuxico, rapaz, o negócio já começou a dar certo. O Esteveson Júnior dos Santos, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas. A ação da polícia aconteceu ontem durante uma revista, quando a polícia vai por ali, vai a pé e pega assim um pedestre e vem cá, bora revistar aqui. Quando foram revistar esse homem, ele estava com uma boa quantidade de droga lá no bairro Jorge Teixeira, na rua Hilário Gujão, a famosa rua do Fuxico. Acabou a moleza dos bandidos ali na área do Fuxico, era assalto toda hora, tráfico de droga à vontade. Só agora com essa ação aí da polícia que está acontecendo na rua do Fuxico, o negócio entrou no eixo na zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi preso na área do ramal do Brasileirinho, acusado de estupro. Ele foi inclusive reconhecido pela vítima. Não foi conhecido o nome dele ainda à imprensa, mas a mulher o reconheceu e ele foi levado à delegacia. Vamos ver aí se ele passa, quem sabe aí, um bom tempo aí atrás das grades para que não estupre mais, não cometa mais nenhum tipo de estupro à mulher. Rapaz, esse cara é um homem perigosíssimo. Ele foi preso lá na área do ramal do Brasileirinho numa ação dos homens da 30ª SICOM. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, a pedra está vazia, a pedra está criando teia de aranha. Graças ao grande trabalho da polícia, nenhuma morte registrada na noite de madrugada. Eu chegava no IML afoito, um pouco atrasado, sim, tinha dado umas voltas pelas garagens dos ônibus, cheguei afoito. Passe-me o livro da capa preta, como é que está a pedra? Aí foi quando a dona Maria, que está na permanência, me disse: Pelegrino, tudo tranquilo, nenhuma morte registrada, nenhuma morte, ninguém foi pra pedra, graças ao trabalho da polícia. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada com várias escoriações pelo corpo. Ele apanhou de 2 cunhados. A mulher descobriu que ele tinha um relacionamento amoroso com outro homem. E os cunhados foram para lá, para perto dele, e deram uma verdadeira pisa. Mas não foi só por isso, Paulo. Além de ele ter um relacionamento com outro homem, ele estava com violência pro lado da mulher dele. Foram investigar, ele deve estar com outra, né? Mas não é outra, não.
era outro. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A Loto Fácil, o concurso 1615, saiu para 3 apostadores, cada um vai receber R$720.731. Eles são de Brasília, Urbano, Santos, no Maranhão, e Barras, no Piauí. Com 14 acertos, foram 443 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$1.501,78. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 20 21 e 25. Aqui no concurso 4.587 não teve acertador. As dezenas sorteadas foram 04, 12, 18, 61 e 69. A quadra saiu para 78 apostadores, cada um vai receber R$6.328,11. O terno teve 6.988 ganhadores com premiação individual de R$106,21. Repetindo as dezenas: 04, 12, 18, 61 e 69. 6h34. Esportes. 2 jogos abriram ontem a Libertadores da América. O Macaná do Equador empatou em 1 com o Deportivo Táchira, enquanto o Montevideo Wanderers não saiu do 0-0 com a Olímpia do Paraguai. Na Taça São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo derrotou a Portuguesa por 3-2 e vai decidir o título contra o São Paulo ou Internacional. O segundo finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 só será conhecido a partir das 15 horas, sempre no horário de Brasília, desta terça-feira. Isso porque o árbitro Thiago Luiz Scarascati decidiu paralisar o confronto entre São Paulo e Internacional aos 17 minutos do segundo tempo, por causa dos raios que atingiam a região onde fica o estádio de Barueri, palco da semifinal da Copinha. O jogo já havia sido interrompido devido à forte chuva e falta de luz no estádio. Santos perde pênalti, tem gol mal anulado e é derrotado pelo Bragantino. A defesa do Bragantino venceu o ataque do Santos na noite desta segunda-feira na Vila Belmiro. Depois de controlar a maior parte do jogo, o Peixe viu o Braga vencer com gol do zagueiro Guilherme Mates aos 36 minutos do segundo tempo. E no ranking da arrecadação, divulgado ainda há pouco, um detalhe: o Palmeiras em um só jogo faturou mais que todos os 12 jogos do Campeonato Carioca. Os jogos de hoje, às 20 horas, vão jogar o Campeonato Paulista, São Bernardo e Guarani. Às 16h30 no Campeonato Carioca, Madureira e Boa Vista. Ainda no Carioca, Macaé e Botafogo. Às 21h30 no Campeonato Paraense jogam Remo e Águia de Marabá. O Conselho de Administração da Caixa se reuniu hoje pela primeira vez sob o novo estatuto do banco, que limitou indicações políticas para cargos de direção. O encontro pode discutir novos afastamentos de vice-presidentes. Na semana passada, 4 dos 12 dirigentes foram afastados por 15 dias por suspeita de corrupção. O Brasil vai exigir a partir de 2020 o teste de colisão lateral para autorizar a venda de carros no país. A decisão foi publicada ontem pelo Conselho Nacional de Trânsito Contra. A exigência valerá primeiro para modelos inéditos a partir de 1º de janeiro de 2030. A partir de 2023 será estendida a todos os carros novos no país. Mau tempo, pressão para operar em condições adversas, baixa visibilidade e desorientação espacial do piloto foram os fatores determinantes do acidente que causou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em 19 de janeiro do ano passado. As informações constam do resultado das investigações divulgadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. De acordo com as investigações, não foi registrado nenhum tipo de pane ou mau funcionamento do avião. O CENIPA apontou que no momento do acidente as condições para operações de pouso e decolagem no aeroporto de Paraty estavam abaixo dos mínimos meteorológicos estabelecidos. Brasileiros têm menos de 4 meses para inscrição eleitoral. Storni Júnior tem os detalhes. O cidadão brasileiro que pretende votar nas eleições de 2018 tem menos de 4 meses para requerer a inscrição eleitoral, caso ainda não tenha tirado o título de eleitor. O prazo termina no dia 9 de maio, que é a data final de fechamento do cadastro eleitoral para as eleições deste ano. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos de idade e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. No dia 9 de maio se esgotará também o prazo para o eleitor informar à Justiça Eleitoral qualquer alteração de dados para a atualização de seu cadastro ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Esta é ainda a data limite para o eleitor
com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade. O eleitor que estiver com a sua inscrição eleitoral eventualmente cancelada deve regularizar a situação até o dia 9 de maio. Para isso, deve procurar o cartório eleitoral, verificar e solucionar as pendências que levaram ao cancelamento de sua inscrição. Os tribunais regionais eleitorais dispõem de um sistema de pré-atendimento. Nele, o eleitor agenda pela internet o horário mais conveniente para comparecer ao cartório eleitoral e solicitar o título. Em caso de perda ou extravio, o eleitor pode requerer a segunda via do documento também gratuitamente. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Storni Júnior. 6h42. O ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, voltou a ser preso hoje a pedido da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Ele já havia sido detido em agosto durante a Operação Rio 40 Graus, que deu origem à ação desta terça, batizada de Mãos à Obra. Em novembro, no entanto, Pinto foi libertado. Além dos secretários, outras 4 pessoas foram presas nesta terça, 2 delas em São Paulo. Um sexto alvo de mandado de prisão ainda não foi encontrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem à noite a lei com orçamento provisório que põe fim à paralisação de 3 dias do governo federal, segundo a agência Associated Press, citando fontes da Casa Branca. Antes de ser sancionado por Trump, o projeto de financiamento provisório foi aprovado pelo Congresso americano. A lei prevê orçamento ao governo federal até o dia 8 de fevereiro. Uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas após um vulcão entrar em erupção na região central do Japão nesta terça-feira. Segundo a agência meteorológica japonesa, rochas foram lançadas pelo vulcão e uma avalanche começou em seguida. A polícia e os bombeiros resgataram 12 pessoas que foram apanhadas por uma avalanche ocorrida por volta das 10h30 local na estação de esqui Kusatsu, em Gunma. Uma pessoa morreu e pelo menos outras 360 ficaram feridas no Japão por conta das fortes nevascas em Tóquio e no norte do país, que levaram ao cancelamento nesta terça-feira de mais de 100 voos e causaram alterações na rede de transporte e acidentes rodoviários. A União Europeia aprovou hoje a retirada de 8 países, entre eles o Panamá, da lista negra de paraísos fiscais, depois que essas nações se comprometeram com o bloco a frear a evasão fiscal. Os 28 ministros das Finanças adotaram a retirada dos 8 países da lista negra durante uma reunião em Bruxelas, segundo uma fonte ligada às negociações. Os países retirados além do Panamá são Coreia do Sul, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Mongólia, Macau e Granada e Barbados. Um abalo telúrico de 8,2 graus de magnitude atingiu o Alasca hoje, provocando a emissão de um alerta de tsunami, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi registrado a 256 quilômetros ao sul de Cheniak, a 10 quilômetros de profundidade. O alerta de tsunami atinge as regiões americanas do Alasca, da Califórnia e a Baía de São Francisco, além do Canadá. A capital Anchorage está fora das zonas de risco. Um tremor de 6,1 graus de magnitude atingiu a ilha de Java, na Indonésia, hoje, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De imediato não houve relato de feridos ou estragos. Porém, o abalo pode ser sentido na capital indonésia, provocando pânico, de acordo com a agência F. No centro urbano de Jakarta existem mais de 10 milhões de pessoas. Em 2004, um terremoto no norte da ilha indonésia de Sumatra gerou um tsunami que causou pelo menos 280 mil mortes em uma dúzia de nações banhadas pelo Oceano Índico. O presidente Michel Temer chega hoje à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Na quarta, ele discursará no evento e deve mostrar indicadores econômicos do país, defender a reforma da Previdência e divulgar o programa de privatizações e concessões do governo federal. 6h45. Mega esquema de segurança é preparado para o julgamento de Lula. Edio Júnior vai trazer os detalhes. Há quem o chame de julgamento do século. Em tempos de prisões e escândalos envolvendo meio mundo político, a classificação até soa precipitada para alguns. Pelo sim, pelo não, a rotina de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começa a ser alterada já nesta terça-feira. Tudo para a sessão que no dia seguinte, às 8h30 da manhã, irá julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trânsito bloqueado, acessos limitados, grades de proteção
operação por todos os lados e um mega esquema de segurança com a participação de 4.000 policiais vem sendo preparado em torno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no bairro Praia de Belas. Os rumos que o processo eleitoral de outubro podem tomar estão nas mãos dos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 e despertam um alvoroço por todo o país. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro de R$2.200.000 em primeira instância. O valor corresponde, segundo o Ministério Público Federal, a um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e suas respectivas reformas no condomínio Solares. Tudo teria sido custeado pela empreiteira OAS, que teria dado o imóvel como propina em troca de favorecimento em licitações. O ex-presidente nega que tenha aceitado o imóvel da empreiteira e apela agora, em segunda instância, para sua absolvição. Ícone do combate à corrupção e da renovação do poder no Brasil, Lula recorre à sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio por corrupção. Se condenado em segunda instância, o ex-presidente não poderá ser preso. A sanção só poderia ser aplicada depois de julgados todos os recursos. O julgamento também não terá a participação de Bono Vox, vocalista do U2, como chegou a ser espalhado no Twitter na semana passada. Isso rolou depois de o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, ter dito que todos os democratas do mundo estavam sendo convidados a acompanhar o julgamento a favor de Lula, inclusive Bono. O artista, porém, não chegou a se pronunciar sobre o assunto. E se não vai ter artistas internacionais, vai ter transmissão ao vivo. Um link para quem quiser acompanhar a sessão, ato incomum em julgamentos da 8ª turma, estará disponível no YouTube. E o MBL, Movimento Brasil Livre, que liderou as manifestações pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, já preparou um carro de som e pretende fazer um Carna Lula para comemorar o resultado, que já consideram contrários ao ex-presidente. Outras manifestações pelo país, contrárias e em defesa de Lula, também estão sendo preparadas para acontecer já nesta terça-feira. A quarta-feira promete ser quente. De Brasília, Édio Júnior. 6h48. Em manifestação entregue aos desembargadores da 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que, em caso de confirmação da condenação, o petista possa recorrer aos tribunais superiores em liberdade. Da longínqua hipótese de serem deferidos todos os pedidos formulados, requer-se seja assegurado ao apelante o direito de, em liberdade, recorrer aos tribunais superiores, escrever os advogados de Lula em memorial entregue aos 3 desembargadores da 8ª turma. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Justiça impede Pezão de dar mais dinheiro para a linha 4 do metrô. A Folha de São Paulo. Gleisi diz que Lula vai a Porto Alegre para participar de manifestação. O Estado de São Paulo. Lula pede prescrição dos crimes de lavagem e corrupção no caso Triplex. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério da Educação e Cultura abre inscrições para o SISU nesta terça-feira. Valor econômico. Piloto de teoria desrespeitou condições para pouso, conclui investigação. Estado de Minas. Temer embarca para Zurique, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Do Recife, Jornal do Comércio. TRE de Pernambuco desaprova contas do PT e PSL de 2016. Fortaleza, Diário do Nordeste. Adolescente suspeito de matar PM em tentativa de assalto é levado pela mãe à delegacia. Porto Alegre, 0 hora. Cúpula do PT desembarca em peso em Porto Alegre para julgamento de Lula. Brasil Econômico. Nubank recebe autorização para virar banco. Decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Edições impressas locais. O Jornal do Comércio. Desemprego estimula novos empreendedores. A crítica. Febre amarela. População assustada. Corrida por vacina. Em tempo. Ex-vereador executado em Parintins. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Geraldo Campelo, Itamar Jardina, Larissa Balheiro, Storni Júnior, Édio Júnior e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.